Se você está querendo trocar um hábito da sua rotina, ou até colocar um novo hábito na sua rotina, acredito que a maneira mais eficiente de você conseguir fazer isso é começando pequeno, bem aos poucos realmente. E é por isso que eu decidi trazer duas experiências que eu já tive e os aprendizados que eu tive com essas experiências para te ajudar no momento em que você quiser mudar um hábito de fato. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Brenda Abreu e eu fico muito feliz em saber que você está assistindo a mais um vídeo aqui do Dobramente, ou quem sabe até se você não está escutando mais um podcast aqui também. Então vamos lá. Como eu te falei, eu quero contar duas histórias, né? A primeira história foi quando eu decidi parar de tomar café com açúcar e a segunda história foi quando eu virei vegetariano. E eu decidi escolher elas realmente porque a primeira meio boba, né? Vamos dizer assim, é uma coisa simples de se fazer e a outra é uma coisa um pouco mais difícil, né? Eram muitas outras coisas que eu precisei abrir mão para me tornar vegetariano. E é exatamente essa ideia para a gente conseguir pegar os princípios dessas mudanças e a gente conseguir tirar alguns aprendizados dela, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo mais simples, né? Que é a mudança do café com açúcar para o café sem açúcar, né? Então, e antes que você já comece a me julgar, café é muito amargo, é impossível tomar café sem açúcar. O meu papel aqui não é falar se você deve tomar café com açúcar, se não, se com adoçante, enfim. Isso é uma escolha pessoal. Se você quiser fazer isso também, fica à vontade, mas a ideia não é essa. A ideia é trazer o princípio por trás dessa mudança e vamos se ater a isso realmente, beleza? Então, isso já faz alguns anos que eu tomo café sem açúcar, sem nada, sem adoçante, sem açúcar, sem nada. E eu comecei a me incomodar um pouco com isso, porque eu sabia que o açúcar faz mal, né, para nossa saúde e tal. E foi quando eu decidi e falei, não, beleza, eu quero parar de tomar café com açúcar. Só que eu sabia que como eu já era acostumado a tomar café com açúcar, se eu saísse de sei lá, de açúcar para sem açúcar, ia ser uma mudança drástica. Até testei na época, né, e tinha essa mesma impressão. Café é muito amargo, impossível tomar café assim e tal, não sei o quê. E aí eu falei, beleza, desse jeito eu não vou conseguir. E foi quando eu comecei a me perguntar, né? Qual é o açúcar que eu usava? Será se tinha outra possibilidade, que a mais provável é o adoçante, né? Se eu poderia, quanto de açúcar, né, eu colocava dentro do café. Então eu comecei a olhar para essas coisas ali com um pouco de curiosidade e eu comecei a perceber que, primeiro, eu usava o açúcar cristal, que é o açúcar comum, né? Eu colocava 3 colheres de açúcar numa xícara, né? Uma xícara mais ou menos assim. Falei, beleza, será se dá para fazer alguma outra coisa? E aí eu pensei na questão do adoçante e tal, e li algumas coisas depois e vi que não muda muita coisa. Vai ser uma coisa que vai prejudicar a saúde também de forma parecida, né? Não tão parecida, mas enfim, ainda é uma coisa que vai prejudicar. E aí eu falei, beleza, realmente quero parar de tomar café com açúcar. E aí eu troquei, né, do açúcar cristal pro demerara, era uma coisa um pouco mais saudável e tal. E eu também percebi que eu colocava essas 3 colheres, né? E eu falei, beleza, vou trocar pro demerara para ficar um pouco mais saudável e vou começar a reduzir isso. Então, se eu colocava 3 colheres, eu vou passar a colocar 2 colheres. E aí eu fiz isso durante um tempo e aí logo depois eu troquei para 2 e depois para uma e depois para nenhuma. Isso acho que demorou mais ou menos uns 3 ou 4 meses. Então não foi uma coisa que, eu saí de um dia e já cheguei e já decidi no outro que eu já ia parar de tomar café. Café com açúcar, no caso, né? Então foi uma coisa que levou um tempo e, como você pode ver, foi gradativo, né? Eu não cheguei e simplesmente mudei de uma hora para outra. E aí agora vamos para a história mais cabulosa, né? Porque virar vegetariano é uma coisa bem difícil, né? Bem complexa, tem várias coisas. Então, por exemplo, no café com açúcar, é só o açúcar do meu café, então era só no café da manhã, então a dificuldade era essa, né? E vegetariano não, né? Almoço, jantar, café, para onde você vai, enfim, como você vai pro jantar com os seus amigos e tal. Então tem muita coisa que influencia. E já faz uns 3 anos mais ou menos que eu não como mais carne nem nada. Mas eu vou contar aqui, né, que foi basicamente logo depois que a minha namorada parou de comer carne e a gente acabou começando a assistir alguns documentários e tal, então comecei a ficar mais inteirado do assunto. E foi quando eu percebi realmente, né, todas as coisas que envolvem realmente a indústria dos alimentos e tal. E aí foi quando eu decidi realmente, de fato, parar, né? Foi quando eu parei, né? Logo depois que ela parou, eu comecei a perceber realmente que dava para fazer aquilo e eu comecei a parar. E aí no começo eu parei de comer carne, frango e porco.
E foram as 3 coisas que eu parei de comer logo no começo. Só que ainda tinha peixe, tinha, enfim, várias outras coisas, né? Obviamente tinha uma redução ali, mas ainda tinham várias outras coisas, dava para substituir tranquilamente. E aí depois de um tempo, passou um tempo assim, aí foi quando eu comecei eu queria realmente de fato parar de comer qualquer coisa de origem animal, e aí eu comecei a parar de comer ovo frito. Para você que acha que é fácil, tenta aí, mas eu parei de comer ovo, né? O ovo em si, ovo cozido, frito, essas coisas assim, o leite líquido, de fato, né? Mas quando tinha alguma coisa no ingrediente eu comia tranquilamente, mas eu não comia aquilo dali propriamente dito. E por mais que seja uma coisa simples, né? Mas é uma coisa que isso já foi uma coisa que foi me adaptando, né? Eu já fui me adaptando a dizer não para essas coisas e tal. E aí depois de um tempo foi quando, no começo do ano passado, foi quando eu de fato parei de comer qualquer coisa de origem animal, leite, queijo, manteiga, todas essas coisas assim. E como você pode ver, foi uma escadinha, né? Não foi uma coisa que eu simplesmente agora vou virar vegetariano e vou parar de comer tudo. E essas coisas foram importantes, né? Justamente porque eu fui caminhando e fui entendendo quais as adaptações que eu poderia fazer. Então não foi uma coisa simplesmente de uma hora para outra. E como eu estou te falando, já faz 3 anos que isso aconteceu, né? Eu comecei, acho que se eu não me engano, em 2018, no finalzinho de 2018, e agora que no começo do ano passado que de fato eu parei de comer de fato todas essas coisas. Então já tem pelo menos aí uns 2 ou 3 anos em que eu já estou nessa caminhada, né? E aí, como você viu aqui, né, acompanhou essas 2 histórias, vamos ver como as 2 se conectam, né? Por mais que uma seja simples e a outra mais complexa, vamos ver como as 2 se conectam. E a primeira coisa que você pode perceber em comum entre essas 2 histórias é que eu não saí de um ponto A para um ponto B direto. Eu, por exemplo, não saí de café com açúcar para café sem nada, ou de churrasqueiro para vegetariano. Vou já explicar um pouco isso. Mas eu não saí de alguma coisa que eu estava fazendo para uma outra coisa totalmente oposta. Eu fui fazendo isso aos poucos, né? Eu fui dividindo isso em pequenas etapas. E, por exemplo, nessa questão do ovo e do leite, né, que eu falei para você. Eu sabia que eu queria parar de comer coisas com origem animal. E uma delas era, por exemplo, o ovo e o leite. Então, dentro do ovo e do leite eu já poderia dividir. Então, eu parei de comer, por exemplo, o ovo e o leite propriamente dito, mas ainda comia coisas com ovo e com leite. Entende? Mas, por exemplo, parar de comer o ovo e o leite propriamente dito já era uma coisa que eu já estava me acostumando, já aprendi a dizer não para aquilo dali e tal, e era mais fácil de eu encontrar outras adaptações naquele momento. E aí, mas eu já conseguia lidar com a falta daquilo dali, né, indo para outras coisas. E eu ia aprendendo outras coisas e tal, então essa falta aqui me ajudava a construir adaptações para outras coisas. E aí logo depois eu parei de comer e tal, coisas com ovo e com leite, e foi mais tranquilo. Já tinha algumas adaptações ali na manga, sabe? Então é muito importante não só dividir as coisas, né, que você quer alcançar, mas também entender aonde você quer chegar, né, aonde você quer, o que você quer alcançar. Ou seja, antes de você simplesmente mudar, é interessante você saber onde você quer chegar e também as coisas que você pode fazer aí no meio desse caminho para que você de fato consiga chegar até lá. E aí, como eu falei, né, sobre essa questão de ter saído de churrasqueiro para vegetariano, é porque eu costumava fazer churrasco quase todo final de semana lá em casa, né? Então os meus amigos me conheciam por ser uma pessoa que fazia uma carne e tal. Se a gente ia para algum lugar e as pessoas precisavam de churrasqueira e tal, eu me oferecia para fazer a carne e tal. Gostava de ler sobre o assunto, gostava de... Tinha até grupo, participava até de grupo de churrasqueira e tal. Então era uma coisa assim que estava no meu dia a dia, né? Eu fazia parte de grupos e conhecia pessoas por causa disso. Isso foi uma baita mudança para mim, porque de uma hora para outra essa identidade mudou, né? Então eu não sou mais o Brendo churrasqueiro, eu sou o Brendo que não come carne, ou Brendo vegetariano e Brendo vegano, para quem não costuma entender muito sobre o assunto, e acaba vindo bastante essa questão dos julgamentos. E que nesse sentido foi uma coisa assim mais difícil para mim, porque é bem chato, principalmente quando a gente pensa, né, sobre essa questão do vegetariano, as pessoas tiram muita piada, fazem alguma brincadeira desnecessária, e nesse caso foi uma coisa assim que eu precisei refletir um pouco mais assim para aprender a lidar com isso, mas é muito importante a gente entender que na hora de mudar um hábito, essa identidade,
muitas vezes que você vai trocar, vai influenciar. As pessoas vão perceber, as pessoas vão olhar para isso e algumas pessoas vão se incomodar, algumas não, outras pessoas vão tentar te apoiar e tal, mas é interessante olhar para essas coisas porque as pessoas elas vão observar isso, né? Elas vão ver que você não tá, por exemplo, no meu caso, que eu não estava mais comendo carne, ou que eu não estava mais comendo frango, que eu não estava mais fazendo churrasco e coisas nesse sentido. E aí outra dica que eu te dou, se você quiser mudar algum hábito, né, antes de você mudar um hábito, é tentar não se preocupar tanto com os rótulos. Porque, por exemplo, no meu caso, quando eu parei de tomar café com açúcar, algumas pessoas falavam, é fitness, é maromba, não sei o que, blá blá blá. Essas coisas que são um saco, não ajudam pra nada. E isso até pode ser uma coisa que pode dificultar para você. Porque você começa a se enxergar como uma pessoa fitness, se você vai nessa, né, de se enxergar como uma pessoa fitness, você começa a se duvidar, mas eu como chocolate direto, eu enfio o pé na jaca no final de semana. E tenta não focar muito nisso, foca propriamente no rolê, entendeu? Eu quero parar de tomar café com açúcar. É café com açúcar, se é fitness, se não é e tal. Tenta não ligar muito para isso, porque isso não vai te ajudar muito na hora que você quiser mudar esse hábito de fato. E para fechar o vídeo, que eu acho que é um dos principais aprendizados assim que eu tirei dessas duas mudanças, obviamente, mas de outras também que eu já fiz, né? Mas é que é muito comum, né, as pessoas falarem, no pain, no gain, sem dor, sem ganho, você tem que ser difícil para as coisas acontecerem, para valer a pena e tal. Não vai muito nesse papo não leva muito isso ao pé da letra. Óbvio que uma mudança ela é difícil, ela vai envolver um pouco de abrir mão de algumas coisas, mas, por exemplo, eu poderia ter caído nesse papo e ter simplesmente ter parado de tomar café com açúcar de um dia para o outro. Isso seria muito mais desgastante, isso com certeza diminuiria muito mais as minhas probabilidades de fazer o que eu queria de fato de fazer, e fazendo assim aos poucos. Obviamente, foi uma coisa que envolveu um certo desafio, mas foi uma coisa que foi fluindo. Eu reduzia uma colher, eu reduzia outra, eu trocava um açúcar aqui, outro ali. Então foi uma coisa assim que foi aos poucos, foi fluindo. Por exemplo, do vegetariano também, que é uma coisa muito cabulosa, né? Vamos dizer assim, que envolve muitas coisas. E foi uma coisa que foi acontecendo. Então, se a ideia é chegar no objetivo, leva o tempo que levar, sabe? Então, por exemplo, eu demorei uns dois anos e pouco para de fato parar de comer basicamente tudo de origem animal, sabe? E eu poderia ficar frustrado com isso e tal, de, caraca, levou 2 anos, mas, tipo, realmente leva um tempo, sabe? Essas coisas são... Se a ideia é realmente você chegar no seu objetivo, leva o tempo que levar. Então vai lá, aproveita esse processo, porque é muito importante, você vai aprender muita coisa com isso. E não só para essa sua mudança em si, mas você vai conseguir aprender isso para outras coisas também. Então, se você quiser mudar um hábito depois, mudar outras coisas, você vai pegando as coisas na manha, você vai pegando essas coisas e vai entendendo, né, o que está por trás disso e consegue implementar isso para outras coisas, beleza? Quero te desejar um Feliz Natal, né? Hoje é segunda-feira, mas o meu próximo vídeo só vai sair na semana que vem. Mas eu quero te desejar um Feliz Natal. Aproveita aí com a família, aproveita aí para comemorar essa data, né? Aproveita bastante. E eu gostaria de te pedir também para se inscrever no meu canal e lá no meu podcast também, para você ficar acompanhando mais assuntos em relação à mudança de hábitos e tal, para te ajudar aí nessas coisas que talvez estejam te incomodando, ou para alavancar, né, as mudanças que você já está fazendo, implementar novas coisas para você, beleza? Até o próximo vídeo e um grande abraço. Até o próximo vídeo e um grande abraço.